Bom, amigo, já falamos sobre as aberturas, falamos sobre o desenvolvimento do jogo. A última etapa no jogo de gamão é a finalização ou retirada das peças. Ela é uma etapa muito intuitiva, que não costuma ser difícil. Nesse momento, o jogo já está bastante definido sobre quem vai ganhar ou não. É muito pouco provável, né? Muito raro que nessa etapa os dois jogadores ou os dois times estejam retirando peças simultaneamente e aí fica no detalhe quem vai ganhar. Geralmente um está bem à frente do outro, e nesse exemplo aqui quem vai estar à frente é o branco, né? Está representado aí pela sua visão da câmera, como se você estivesse tirando suas peças aqui, sendo aqui o seu quadrante final, né? E nessa situação aqui, a gente só precisa chegar com mais duas peças, essas duas peças estão na casa 7, para o quadrante interno, lembrando que a gente só pode tirar a primeira das 15 peças e as restantes também, quando todas as peças suas estiverem nesse quadrante interno. Então, nesse exemplo aqui, jogando o dado branco, ele, por exemplo, tirou 5 e 4, e aí a gente tem a situação que ele vai andar 1, 2, 3, 4, 5 e 4 com essa peça aqui. Com isso, ele completou as 15 peças no quadrante final dele e pode, a partir daí, retirar suas peças. Independe se o adversário vai ter peças dele atrapalhando aqui ou não. Já falamos no outro vídeo sobre a parte estratégica do meio do jogo, né, do desenvolvimento, que muitas vezes o defensor, quem fica no papel de defensor, vai deixar uma âncora aqui exatamente para atrapalhar essa retirada de peças. E é sobre isso que eu vou falar agora. É uma situação bem comum quando tem uma âncora. Aqui essa âncora está na casa 1, ela poderia estar na 2, 3, 4 ou 5, né? Na 6 é mais raro nessa retirada. E com isso vai atrapalhar o lançamento de dados. Ele tirou um 6 e um 5 aqui, tá? Então ele vai ter que jogar a peça da casa 6 retirando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele retirou a peça da casa 6, e aí sobrou uma peça aqui que pode acabar sendo contra-atacada depois por uma peça dessa âncora, né, pelo adversário. O que ele vai fazer aqui? Ele teria que jogar o 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, mas repara que essa casa está exatamente bloqueada pela âncora. Como ela está bloqueada pela âncora, ele vai ser obrigado a retirar uma peça que está na casa 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ao fazer isso, repara que ele necessariamente deixou essa pedra exposta. Essa é uma jogada compulsória, obrigatória. Ele não tinha escolha, ele acabou tendo que fazer essa retirada dessa maneira, expondo uma peça. Se na sequência, então, o adversário conseguisse jogar, por exemplo, um 5-5 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, ele conseguiu comer a peça do adversário e começar um contra-ataque, e aí o branco então teria que sair em uma dessas casas aqui que estão parcialmente ocupadas, tá? Então a retirada de peças, ela exige planejamento, exige um cuidado, exige uma atenção, principalmente com as âncoras e com as pedras de sacrifício. Aqui também poderia ser a situação que ele deixou uma pedrinha de sacrifício aqui, o blot, né, que a gente falou também no domínio estratégico do jogo, do territorial, do meio do jogo, né, do desenvolvimento. Então teria que tentar passar, retirar as peças sem comprometer, sem deixar nenhuma pedra livre exposta ao contra-ataque, tá? Como é que funciona essa retirada? Muito simples, né? Os dados vão dizer, então, como é que você vai movimentar, como se fosse uma continuação do movimento aqui. Por exemplo, se eu jogar 2 e 1, eu tenho essa aqui na casa 2, né? Então eu jogo 1 e 2, né? Como se eu andasse no dado, e aqui como eu tirei 1 e eu não tenho nenhuma pedra na casa 1, eu sou obrigado a movimentar a peça, como se eu estivesse fazendo um movimento circular aqui de retirada no tabuleiro. O que eu chamo a atenção é duas situações aqui. Primeiro, eu estou tirando, retirando várias peças e de repente chegou numa situação em que eu não tenho mais nenhuma pedra na casa 6. Se isso acontecer, é muito simples. Eu incorporo no dado, além do 5, retirar essa pedra aqui na casa 5, né? Normalmente, se eu tirar um 6 aqui no dado, por exemplo, um 6, 5, eu posso usar a casa 5 para retirar como se fosse o 6, né? Porque como não tem nenhuma peça minha nas casas externas ao 5, depois do 5, se sair o 6, eu estou autorizado a retirar a pedra que está na casa 5, como se ela fosse a própria casa 6. Então 1, 2, 3, 4, 5, e eu descarto esse último número, esse último 6 aí, que foi retirado do dado. Se fosse 6, 6 aqui, né? Eu poderia jogar 1, 2, 3, 4, 5, como se fosse um 6, 1, 2, 3, 4, 5, como se fosse um 6, e a partir de agora a casa 4 vira também a casa 6, inclusive a casa 5. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, e assim eu vou continuando a retirada de peças. Então eu sempre incorporo as casas externas que não tem mais peça minha, é uma forma de eu não ser prejudicado, de eu não ser punido por estar retirando minhas peças e liberando as casas mais externas. Diferente dessa situação aqui, por exemplo. Aqui eu tenho
a casa 5 desocupada, mas eu tenho uma pedra na casa 6. Então, se nessa situação aqui eu tirar um 5-3, por exemplo, eu sou obrigado a andar com essa peça da casa 6 ou com essa peça da casa 4, por exemplo, 1, 2, 3, e depois eu tenho que jogar o 5 aqui, 1, 2, 3, 4, 5 andar, tá? Ou senão eu posso fazer isso aqui, retirar a pedra da casa 3 normalmente, né? Aliás, essa aqui é a casa 4, peça da casa 3, e aí, com isso, eu ando o 5, por quê? Porque aqui eu tenho uma pedra numa casa externa ainda. Eu não posso incorporar aqui o 5, porque eu ainda tenho uma pedra na casa 6. Então eu tenho que andar com ela, 1, 2, 3, 4, 5, e aí, a partir daí, eu faço a retirada, tá? É uma parte, assim, muito intuitiva, muito tranquila do jogo de gamão. O que eu recomendo só dentro dessa retirada? Que quando você está retirando as suas peças, e o adversário ainda não começou a retirar as dele, uma estratégia legal para maximizar os números no dado que você pode retirar é você tentar ocupar o máximo de casas com pelo menos uma pedra sua, tá? Nessa situação não tem mais nenhuma pedra do adversário para contra-atacar, então você pode ficar só com uma, né? Eventualmente aqui em alguma casa 6, por exemplo, né? Então, eu recomendo isso, que você deixe sempre as peças espalhadas, porque em qualquer número que eu tirar no dado aqui, eu vou conseguir retirar a peça. Se as peças estiverem, por exemplo, mais concentradas em algumas casas aqui e outras ficarem vazias, como esse caso aqui, ó, a casa 3 e a casa 4 vazias, pode acontecer de eu tirar exatamente o 3 ou o 4 no dado e eu não poder retirar uma peça na minha jogada. Com isso o adversário vai se aproximando mais e vai ganhando vantagem na hora de retirar as peças, tá bom? Outra dica que eu vou dar, então espalhe as peças bastante para você ter muitos números no dado na hora de retirá-las, tá? Uma outra dica que eu vou dar em relação à retirada de peças é a etapa anterior, é quando eu vou com as últimas peças que estão faltando para o meu quadrante interno. Aqui, por exemplo, faltam 2 peças. E aí, uma dica que eu quero dar é o seguinte, aqui pode sair um 4-1, por exemplo, né? É sempre importante eu aproveitar nessa hora que eu estou trazendo minhas últimas peças e o adversário também está trazendo as dele, para que eu chegue primeiro e comece a retirar logo as peças. É muito importante que eu já traga a peça sempre que eu puder. Então, por exemplo, aqui se eu tirar um, vou dizer que a outra peça estivesse aqui. Então é melhor eu já utilizar o meu 1 aqui para entrar nesse quadrante interno, e aí eu jogo 4 aqui e na outra rodada eu retiro. Em algumas situações, eu tenho até 3 peças aqui, por exemplo, né? E aí quando eu tiro esse 4 e 1, muita gente quer aproximar muito antes de retirar. Então, por exemplo, joga assim, ó, 1, 2, 3, 4, e aí joga um para cá, ou joga esse 1 para cá, pensa assim, ó, eu vou aproximar muito para depois colocar no quadrante interno. Não, não faça isso. Aproveita os dados que saírem para já ir trazendo o máximo de pedra para o seu quadrante interno, porque aí na próxima rodada, se você, por exemplo, tirar um dado alto dobrado, quem sabe se tira um 6-6, um 5-5, você já pode, ó, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e pelo menos você já conseguiu tirar uma pedra na jogada seguinte, o que não seria possível se você tivesse mantido aquelas 3 pedras aqui, né? Exemplo aqui que a gente tinha dado, né? Uma pedra aqui, outra aqui, por exemplo, e outra aqui. Se você tira um 6-6, você não consegue, na próxima rodada, tirar nenhuma peça com 6-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu ainda vou precisar do último 6 para mover essa peça aqui para o meu quadrante interno e só na outra rodada começar a retirar. Então maximize sempre assim, tenta botar o máximo de peça aqui no quadrante interno para você acelerar a sua retirada, e quando for fazer a retirada, espalhe o máximo as suas peças aqui para você poder ter mais números no dado suficiente para você fazer a tua retirada de peça, tá bom? Sobre finalização do jogo é isso, não tem muito mistério, não tem muito o que falar, sempre cuidado com as âncoras do adversário, e caso sua pedra seja comida no contra-ataque, vale aquela regrinha sempre para relembrar. Eu tenho que primeiro voltar, recircular minha peça que foi comida, né? Ela vai para o castigo, ela vai voltar, só quando eu retornar essa peça para o meu quadrante interno que eu posso continuar retirando as pedras que faltam, tá? Isso é muito importante, eu só posso continuar retirando quando todas as minhas peças voltarem para cá, beleza? Daqui a pouco a gente fala sobre estratégia e sobre dados de dobra. Dado de dobra, que é uma etapa muito importante, é uma etapa avançada do gamão e que vai definir realmente os bons jogadores, vai separar ali os jogadores que são no nível avançado e profissional, expert, dos jogadores que chegam até o teto ali do nível intermediário. Saber usar o dado da dobra é difícil, e a gente vai bater um papo sobre isso no próximo vídeo.